Olá, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula de leitura e comentário de O Ente e a Essência de Tomás de Aquino. Nós estamos comentando a parte do capítulo 1 que trata do conceito de essência. Já discutimos nas demais aulas o conceito de ente. Eu vou ler a partir do número 5 do capítulo 1 esta passagem que diz: E visto que aquilo pelo que a coisa estabelecida no próprio gênero ou espécie é isto que é significado pela definição, indicando o que a coisa é, daí vem que o nome de essência é transformado pelos filósofos no nome de quididade. E isto é o que o filósofo denomina frequentemente aquilo que algo era ser. Quer dizer, isto pelo que algo tem o ser algo. É dito também forma, na medida em que a certeza de cada coisa é significada pela forma, como diz Avicena no segundo livro de sua Metafísica. Isto também é através de outro nome dito natureza, tomando natureza de acordo com o primeiro daqueles 4 modos assinalados por Boécio no livro Sobre as Duas Naturezas. Isto é, na medida em que se diz natureza, tudo aquilo que, seja como for, pode ser captado pelo intelecto. Pois a coisa não é inteligível senão pela sua definição e sua essência. E deste modo, o filósofo também diz no 5º livro da Metafísica que toda substância é natureza. No entanto, o nome de natureza, tomada deste modo, parece significar a essência da coisa, na medida em que está ordenada a operação própria da coisa, uma vez que nenhuma coisa é destituída de operação própria. O nome quididade deriva, porém, disto que é significado pela definição, mas é dita a essência na medida em que, por ela e nela, o ente tem o ser. Bom, nós temos aqui todo um conjunto de conceitos com certa afinidade. O conceito de essência, de quididade, aquilo que algo era ser. O conceito de forma e de certeza. O conceito de natureza. O conceito de substância. São todos conceitos que gravitam semanticamente, melhor dizendo, em torno da noção grega de ousia, que era a compreensão do ser daquilo que é, daquilo que está sendo, no sentido de uma presença constante, estável, perdurante. Sobre isso, nós falamos nas últimas aulas, tentando voltar, digamos, à experiência que estaria no fundo e no fundamento da elaboração conceitual, da formulação de todo este vocabulário a respeito da substância e da essência. Nós vamos agora tentar nos apropriar um pouco mais profundamente da cunhagem filosófica do conceito de ousia por Aristóteles. Já dissemos que a palavra ousia ela era usada na linguagem cotidiana, na linguagem corrente da língua grega, para significar os bens, os haveres. Dissemos que esse significado, que já estava em curso na linguagem natural dos gregos, esse significado tinha um sentido de uma presença constante, perdurante, estável. E na aula passada nós falamos da experiência que os antigos tiveram com a agricultura, com o cultivo dos grãos, e como pode ser que
essa experiência do nascimento, do crescimento, da transformação das plantas a partir da semente, de como esta experiência poderia ter dado, digamos assim, uma pré-compreensão ou uma compreensão pré-ontológica que funda a noção de ousia, de substância e de essência. Nós vamos agora dar um passo adiante, tentando entender como é que Aristóteles, partindo da linguagem corrente e partindo da experiência pré-ontológica do cotidiano, como é que ele vai cunhar esse conceito? Bem, o conceito de ousia, que foi traduzido tanto por substância quanto por essência, este conceito significava, antes de tudo, o ente em seu subsistir por si. E depois a subsistência por si desse ente. Então, a palavra ousia, ela oscilava entre dois sentidos. Um sentido era do ente, isto que subsiste por si, isto que é, no sentido de permanecer, isto que permanece, isto que está presente de uma maneira constante e durável, e é na medida em que subsiste por si. Depois, a palavra ousia significava não o ente nesse subsistir, mas a subsistência desse ente. A subsistência por si desse ente. Digamos, a autonomia do ser. Então, a palavra ousia oscila entre ente, isto que é, e ser, o ato de ser. Digamos, a presença em sua vigência, o fluxo, a constância desta presença. Né? Então, a palavra ousia significava isto. Ganha também o sentido de substrato. Né? Substrato, em grego, hypokeimenon. Em latim, subjectum, sujeito. Né? Sujeito significa, para a filosofia antiga e medieval, não o eu, como significa para os modernos. Sujeito significa o substrato, o suporte, a substância enquanto substrato ou suporte de outras determinações que não são autônomas. Digamos, hypokeimenon, né? Esse fundamento que suporta as propriedades, as características, os atributos de alguma coisa. Sendo que este suporte, ou este núcleo, ou este fundamento, ele permanece constante, enquanto que as outras determinações, aquelas que são chamadas de acidentes, elas variam, elas mudam, elas podem acontecer e podem não acontecer. Então aí vem a noção de substância e acidentes. Esta concepção de substância com os seus acidentes é uma maneira de responder à questão: o que é uma coisa? O que constitui uma coisa enquanto coisa? Como se dá o ser das coisas? E na história ocidental, temos três respostas básicas. Um é que a coisa é a substância com seus acidentes.
A outra resposta é que a coisa é o percebido da sensibilidade e que ela é a unidade de uma multiplicidade de dados de sensações. A terceira resposta é que a coisa ela é a matéria determinada pela forma. A coisa é o composto de matéria e forma. Temos essas três respostas na história do pensamento ocidental e elas muitas vezes se entrecruzam e se combinam mutuamente. Pois, a primeira resposta é esta, né? A coisa é uma substância com os seus acidentes. Eu vou ler aqui uma passagem de um texto de Heidegger que se chama A Origem da Obra de Arte, onde Heidegger discute esta noção de coisa e as três respostas dadas na história do pensamento ocidental. Por ora, vamos ficar com essa primeira resposta. Ele diz assim: uma simples coisa é, por exemplo, este bloco de granito. É duro, pesado, extenso, maciço, informe, rude, colorido, ora baixo, ora brilhante. Tudo o que acabamos de enumerar podemos encontrar na pedra. Tomamos assim conhecimento das suas características, mas as características indicam que é peculiar à própria pedra. São as suas propriedades. A coisa tem-nas. A coisa, em que pensamos quando nos referimos à coisa? Manifestamente, a coisa não é apenas o somatório das características, tampouco a acumulação das propriedades através da qual somente surge o todo. A coisa é, como todos julgam saber, aquilo em torno do qual estão reunidas as propriedades. Fala-se, então, do núcleo das coisas. Os gregos teriam chamado a tal núcleo to hypokeimenon. O elemento nuclear da coisa era para eles, de certo, o que subjaz e já existe sempre. As características, porém, chamam-se ta symbebekota, o que sempre já aparece também com o que de cada vez existe e que, com isto, justamente ocorre. Então, nós temos um primeiro significado de ousia, é hipokeimenon, ou seja, é aquilo que subjaz, aquilo que está posto por debaixo como fundamento, como suporte de propriedades, das propriedades de uma coisa, daquilo que é peculiar à coisa, as características peculiares da coisa. Né? E junto com o suporte, o fundamento, o hipokeimenon, nós temos aquelas características que mudam, melhor dizendo, aquelas determinações que mudam, que não são autônomas, estas são chamadas de acidentes. Bom, então nós temos a estrutura coisa e, digamos, nós temos na coisa a estrutura fundamento e propriedades. Já se observou que esta noção da coisa como substância, com acidentes, ela tem alguma relação com a linguagem. Né? É a partir do momento em que o ser passa a ser tomado a partir da linguagem e do pensamento, que também se torna ousia, se torna substância. Esse momento é com o pensamento de Platão e de Aristóteles. Com Platão e Aristóteles, o ser passa a ser compreendido como ousia, essa presença constante, perdurante, a substância, e junto com ela a essência. Né? Então, nós temos esta mudança de que
em vez do pensar estar sob a égide do ser, é o ser que passa a estar sob a égide do pensar, sob a regência do pensar. Então, a ousia aparece em Platão como eidos, como forma, e aparece em Aristóteles, vai aparecer como categorias, né? Como categorias, sendo que a categoria fundamental é a categoria da ousia, né? Então, nós temos a categoria da ousia sustentando as demais categorias, a substância sustentando as categorias de qualidade, de quantidade, de relação, etc. Bem, observou-se que, né, a palavra categoria ela já faz uma alusão à linguagem, né? Categorem quer dizer enunciar, né? Então, se pergunta até que ponto essa concepção da coisa como substância acompanhada de acidentes, ela está baseada na estrutura do próprio enunciado. Por quê? Na estrutura do enunciado, nós temos o sujeito, né? Hipokeimenon, aquilo que subjaz, aquilo a partir de que e sobre o que se enuncia alguma coisa, isso é o sujeito. Então, a substância é o sujeito. A substância é aquilo de que se fala, aquilo de que se predica, né? Aquilo de que se enuncia. A substância não é predicado, como diz Aristóteles no livro das categorias. A substância não é aquilo que é dito de alguma coisa. A substância é aquilo de que se diz alguma coisa, né? Então, a substância vem a ser colocada como sujeito também no sentido lógico, isto é, aquilo de que se enuncia, aquilo de que se predica alguma coisa, e que não é ela mesma predicado, né? A substância primeira no sentido do indivíduo. Ele não é predicado, ele é aquilo de que se predica, ele é aquilo de que se enuncia. Então, nós temos no enunciado a estrutura, sujeito e predicado. E nós temos na coisa a estrutura, substância e acidentes, né? A substância está para o sujeito, como os acidentes estão para os predicados. Então, nós temos uma correspondência, uma relação recíproca entre a estrutura da coisa e a estrutura da proposição ou do enunciado ou do juízo, como vocês quiserem chamar, né? Então vem aquela pergunta: é a estrutura da coisa, substância e acidentes, que é encarada a partir da estrutura da proposição do enunciado, sujeito e predicado, ou é a estrutura sujeito e predicado que se baseia na estrutura da coisa como substância e acidentes, né? Então, também não se poderia fazer uma enunciação se, de alguma maneira, a coisa na sua estrutura de substância e acidentes já não estivesse, de alguma maneira, manifesta. E podemos nos perguntar se esses dois polos da correlação, a estrutura da coisa e a estrutura do enunciado, da proposição, se eles não são por um terceiro, que na verdade seria o primeiro, se eles não têm uma fonte comum. Em todo caso, é de se salientar que a partir do momento em que o logos, isto é, o discurso declarativo, o logos apofantikos, o discurso declarativo, enunciativo, propositivo, na medida em que isso que ele se torna o lugar da verdade, do ser, na medida que isso acontece, é que nós vemos acontecer esta correlação entre a estrutura da coisa e a estrutura do enunciado. Bem, então,
Aristóteles, de certa maneira, ele está seguindo por esse caminho de conceber o ser das coisas a partir da experiência da linguagem, mais especificamente a partir da experiência da linguagem enquanto logos, enquanto discurso, enquanto logos apofantikos, enquanto discurso que procura mostrar, no sentido de enunciar, dizer algo de algo. Então, essa função do enunciado, que se traduz na fórmula SEP, essa função do enunciado é importante para entender a noção de substância. SEP, algo é algo. Por exemplo, homem é bípede. Essa construção do enunciado, de alguma maneira, ela também vai estar em relação com esta estruturação da coisa como substância e acidentes. Em todo caso, a ousia tem esse sentido de a estabilidade fundamental que a cada vez determina a coisa em sentido originário. A ousia é o que perfaz, o que constitui a coisa enquanto tal, o que faz com que algo seja o que ele é. Por exemplo, o que faz com que Sócrates seja homem. Ousia, portanto, tem o sentido ora de ente, ora de ser do ente, isto é, do modo de ser, da entidade do ente, a essência do ente. E aí, a palavra ousia deixa de significar tanto substância para significar essência. A essência como o círculo de conteúdos necessários que determinam o que é de um ente. Então, ousia pode significar o ente no seu subsistir por si, ou a subsistência por si, a autonomia de ser do ente. E pode significar, além disso, o modo de ser do ente, a essência do ente. Isto é, aqueles conteúdos necessários que determinam o que é de um ente. Determinam o que é de um ente. Aristóteles fala de toti estin, o que é de um ente. Por exemplo, homem é animal racional. Então, ser animal e ser racional seriam dois conteúdos necessários que determinam o que é um homem. Sendo que animal entra no gênero e racional entra na diferença. Por isso que, ao lermos Tomás de Aquino, na passagem que lemos hoje, começava dizendo assim: e visto que aquilo pelo que a coisa é estabelecida no próprio gênero ou espécie, é isto que é significado pela definição, indicando o que a coisa é, daí vem que o nome de essência é transformado pelos filósofos no nome de quididade. Ou seja, a essência é aquilo pelo que as coisas são colocadas em diversos gêneros e espécies. Por exemplo, quando eu digo Sócrates é homem, a palavra homem está dizendo a essência de Sócrates. Sócrates é um ente desse modo de ser chamado homem. E quando eu pergunto o que é homem, eu peço a definição de homem, então nós dizemos homem é animal racional. Então, animal aqui é uma palavra que significa o gênero, e racional, uma palavra que significa a diferença,
A palavra homem significa a espécie, né? A definição de uma espécie se tem partindo de um gênero próximo e acrescentando uma diferença específica. Então, partindo de animal, acrescentamos a diferença racional e temos a definição da espécie, que é homem, né? O indivíduo, Sócrates, não se pode definir, é indefinível, né? Mas a espécie nós podemos definir, e definimos partindo do gênero próximo e acrescentando a diferença específica. Uma vez que a definição ela diz o que é o ente, então a essência passa a ser dita quididade, isto é, o que é o ente, né? Se como é qualis est chamamos de qualidade, quantum est, quanto é chamamos de quantidade, o que é quid est nós chamamos de quididade. Bem, então a palavra ousia, ela vai tendo, é um pouco difícil porque ela vai escorregando, digamos assim, né? Os conceitos filosóficos, eles não são conceitos rígidos, eles são conceitos muito fluidos, muito flexíveis, né? Isso não é um defeito dos conceitos filosóficos e não é um defeito de quem conceitua. Isso significa a riqueza do fenômeno ele mesmo e a dificuldade que nós temos de pensar o fenômeno. Então, recapitulando, a palavra ousia pode significar o substrato, hypokeimenon, subjectum, sujeito, né? Que é o teor fundamental de um ente, né? Que Aristóteles diz, Aristóteles na Metafísica, no número 1029 A1, chama a ousia de to hypokeimenon proton, o primeiro substrato, o substrato fundamental de um ente, né? E no número 1028 a 30, ele chama de to proton on, o que está sendo em primeira linha. Em outro momento, ele fala de on haplos, o que está sendo simplesmente. Esse é um primeiro sentido de ousia. O segundo sentido, que não é esse do sujeito, do suporte, do substrato, é o sentido de essência, né? Através da entidade, enquanto essência, cada coisa é ela mesma. Então, Aristóteles cunhou a expressão to ti en einai. To ti en einai. Em latim se traduziu por quod quid erat esse. No nosso texto que lemos, aparece na expressão aquilo que algo era ser. Eu sei que é uma expressão muito difícil de entender o que ela está pretendendo dizer, né? Mas, digamos assim, aquilo que algo era ser, aquilo que algo já era para poder vir a ser, né? Digamos, uma mangueira, ela já tem que ser mangueira para vir a ser mangueira, né? Ou seja, a essência é aquilo que algo era. Esse era não é cronológico, esse era é ontológico, estrutural, né? Aquilo que é a priori, né? Aquilo que vem por primeiro, como determinação do ser e do devir de alguma coisa. Então, uma mangueira já tem que ser mangueira antes de se tornar mangueira, né? Um homem já tem que ser homem para tornar-se homem, né? Então as coisas elas não estão se tornando apenas outras coisas no mundo. No mundo elas estão tornando-se elas mesmas, estão se tornando aquilo que elas eram, né? Então, para Aristóteles,
nada devém, nada vem a ser o que ele é, se não vem a ser o que ele já era, né? Isso que algo já era, o que vem por primeiro, o a priori do ser de alguma coisa, o a priori ontológico é a essência, né? Então, sintetizando, né, temos esses dois sentidos. A ousia como substância, como essa presença perdurante, estável, essa consistência ou persistência em si mesmo, essa autonomia de ser de uma coisa, né? E temos a ousia como a essência, ou seja, o conteúdo que permite ao ente cumprir esse sentido de ser, de subsistência, de autonomia, de consistência e de persistência, né? Bem, Aristóteles vai dizer que a ousia, a substância, ela tem duas características. Primeira característica é a separação, né? A ousia é um to horiston, ou aquilo que está separado. Isto é, aquilo que se destaca da paisagem como algo que é por si, que tem uma autonomia no seu ser, né? Digamos assim, se eu olho para o verde de uma folha de uma planta, este verde não está separado, ele é verde na planta. Enquanto se eu olho para o todo de uma paisagem, vejo uma planta crescendo, tá? Vigorosa, vicejante, então isso se destaca como algo que é em si e por si. Então, isso que se destaca, que se separa, né, como tendo uma autonomia em si mesmo, isso é uma primeira característica da substância. Uma segunda característica da substância é que ela tem o caráter de ser algo determinado. Aristóteles usa a expressão to de ti, né? Ou isto aqui, né? Quer dizer, ou isto aqui quer dizer algo que é determinado. Por exemplo, se eu falo de Sócrates, Sócrates é algo determinado. Se eu falo de homem, a palavra homem significa uma espécie, não é determinado, né? Tem uma indeterminação, né? O conceito, na sua universalidade, deixa indeterminado, né? A espécie deixa indeterminado o individual, né? O gênero deixa indeterminado as diferenças específicas, né? Então, a substância, para Aristóteles, ela tem que cumprir essas duas funções para algo ser considerado substância. Primeiro, a separação, to horiston, já explicamos como o ser por si de uma coisa. E segundo, ser algo determinado, to de ti. A essência é algo que dá ao ente o seu ser, o seu poder ser, né? Então, a essência, ela é um poder ser, né? Ela é possibilidade, mas não uma possibilidade abstrata, lógica, né? É uma possibilidade real, concreta. Digamos, é uma possibilidade intrínseca, interna da coisa ela mesma. A essência é uma possibilidade possibilitadora, ou seja, é uma possibilidade que possibilita ao ente ser o que ele é. Então, a existência é a realidade, né? É a efetividade. A essência é a possibilidade possibilitadora, é a possibilidade intrínseca, como dizia Kant, né? Então, vamos tentando trabalhar esses conceitos, tentando clareá-los. Eu sei que não é fácil, mas vamos tentando. Eu peço desculpas se repetimos tantas vezes, né,
as mesmas noções, mas é uma tentativa de ir clareando daqui e dali de muitos pontos de partida. Bem, fazemos uma passagem agora de Aristóteles para Tomás de Aquino, né? Para Tomás de Aquino, a essência é o que é primeiro, o ente é posterior à essência. Esta anterioridade e posterioridade não é cronológica, volto a dizer, ela é estrutural ontológica, não é? Quer dizer, é um tipo de prioridade ontológica. Então, o ente só pode ser o que é na medida em que ele é ente de uma determinada essência. Nesse sentido aqui, a essência é o que vem primeiro e o ente é posterior. Bem, no prólogo do Ente e Essência nós já vimos isso, né? Tomás de Aquino dizia que era preciso partir do posterior para chegar ao anterior. E aí ele diz que precisa partir do ente para chegar à essência, né? É preciso partir do composto para chegar ao simples, né? O ente é sempre algo composto, composto já de essência e existência. Estamos falando pelo menos do ente criado, né? O criador, Deus, já seria outra coisa, né? Não há uma composição de essência e existência em Deus, né? A essência de Deus é o próprio ser, é o próprio existir, o próprio ato de ser, né? Mas, digamos assim, o ente criado, ele tem essa composição de essência e de existência, de potência e ato, de matéria e forma, etc. A essência é simples, o ente é composto. Voltando, estamos fazendo uma volta ao prólogo, né? Tomás de Aquino também, no texto intitulado De Potência, né, da potência de Deus, questão 9, artigo 1, diz: substância que est subjectum dua habet propria. A substância, que é sujeito, que é substrato, tem duas coisas de próprias. Primeiro lugar, que ela não carece, não precisa de um fundamento extrínseco, no qual ela se sustentaria em si mesma, né? Então, nesse sentido, a substância quer dizer subsistir como que por si, e não em outro. Essa é uma primeira característica da substância. O que existe subsistindo por si e não em outro. O que não precisa de um fundamento extrínseco para poder se sustentar. O segundo sentido de substância é aquilo que é fundamento dos acidentes, que subsistem, que se sustentam nela, né? Então, a substância, primeiro sentido, é esta autossubsistência ou a subsistência por si e não subsistir em outro. O segundo sentido, aquilo que é fundamento dos acidentes, né, que se sustentam nela, aquilo que sustentam os acidentes, né? Substância tem esse sentido de obstare, diz Tomás de Aquino. Quer dizer, é algo que se põe diante de nós e que faz obstáculo a nós, que obsta, né? Isto é, que faz oposição, né? que impede a passagem, né? Então, a substância tem esse sentido de estar como fundamento dos acidentes e esse sentido de estar aí diante de nós como algo que resiste, que persiste, que faz oposição a nós. Então, digamos, voltando, né? Um acidente é algo que não tem esta
subsistência. O acidente é em outro, né? Ele é justamente na substância. O verde é verde na folha de uma planta. Enquanto que a planta subsiste em si mesma, né? Esta planta, ela aparece como fundamento dos muitos acidentes, da cor, do tamanho, das relações, do onde, do quando, etc., né? E esta planta, digamos, ela existe no sentido de que ela se opõe e se contrapõe a nós como algo que é realmente, né? E não como algo simplesmente pensado, né? Soares, que é um comentarista, um comentador, melhor dizendo, de Tomás de Aquino, ele diz que no nome de substância se indicam duas razões. Primeiramente, uma razão ou noção absoluta, né? Substância quer dizer, de Soares, essende in se ac per se, sendo em si ou por si, e por si, né? Como isto é muito simples, e temos dificuldade de dizer aquilo que é simples, então nós acabamos falando disso por negações, né? Isto é aquilo que não é em outro, né? Aquilo que não é em outro. Aquilo que não carece de outro, de um fundamento extrínseco para ser, né? Então, falamos da substância negativamente. A segunda noção de Soares, ela é como que relativa, respectiva, diz em latim, né? No sentido de que a substância é aquilo que sustenta os acidentes, né? Os acidentes são aquelas características não necessárias, casuais, mutáveis e mutantes, né? Aquelas características que vão ser caracterizadas a partir dos gêneros como qualidade, quantidade, relação, onde, quando, etc., né? Bem, nós dissemos numa aula que Agostinho recusou a palavra substância para Deus, né? Aí ele achava que a palavra substância para Deus não era muito adequada. Porque Deus não é substrato, não é um suporte para acidentes, né? Isto é, os atributos ou as propriedades divinas não são acidentes, não são acidentais, né? Todos os atributos, as propriedades indicadas pelos nomes divinos, eles se reconduzem à essência divina, né? Então, por isso que Agostinho preferia o nome essência para Deus do que o nome substância. Não obstante isso, o João Damasceno, ele disse que Deus era o oceano da infinita substância, né? Esse abismo da infinita substância. Só que quando falamos de substância para Deus, não está implicado aí esse ser sustentáculo para acidentes, mas está em jogo esta autonomia, este ser em si e por si. É que Deus não é apenas em si e por si, Deus é também a partir de si, né? A criatura, a substância criada, ela é em si e por si, mas ela não é a partir de si, né? Em latim, a partir de si se diz a se, né? A criatura, ela não é a se, a criatura é ab alio, ela é a partir de outro. Porque todo ser que ela tem, ela recebe, né? Ela não tem o ser a partir dela mesma. Ela tem o ser na medida em que ela recebe o ser de outro, que é o Criador, né? Então, uma criatura ela pode ser substância
no sentido de ser em si por si, mas ela não é a partir de si. Já Deus, diz Soares, ele não é somente em si por si, ele é a partir de si. Ele é a se. Então, nós falamos de uma aceidade de Deus. Então, em Deus, a noção de substância, ela, diz Soares, ela pode ser encontrada de uma maneira perfeitíssima em Deus, né? Porque em Deus maximamente se encontra este ser em si e por si. Essa autonomia no ser, essa consistência e subsistência, esta autonomia no ser se encontra em Deus mais do que em todos os outros entes, né? Por isso, ele vai dizer que pode-se sim usar a noção de substância para Deus, embora Deus não subsista como fundamento de acidentes, como acontece com as demais substâncias nos entes criados. Então, em Deus nós temos a inseidade e a perseidade na forma da aceidade, né? Ou seja, nós temos este ser em si e ser por si na forma do ser a partir de si. Então, Deus seria a substância por excelência, diria Soares, né? Então, nós temos essa rede de conceitos, substância, essência, sujeito ou fundamento, né? São conceitos fundamentais aí para que a gente possa entender tudo isso que está sendo dito em O Ente e a Essência. Agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Peço que essa paciência se redobre, né? Porque esses temas não são fáceis, são também um pouco áridos, mas nós não conseguimos entender muita coisa da filosofia, do pensamento ocidental, se não entendermos este conceito de substância, né? Mesmo na modernidade, nós teremos Descartes, Spinoza, Leibniz, né, que retomam o conceito de substância, modificando-o certamente, né, mas são retomados esses conceitos e todas essas ponderações, elas precisam ser entendidas para entender também o nascimento da filosofia moderna, com Descartes, com Leibniz, com Spinoza, etc. Agradeço então mais uma vez e até a próxima oportunidade.